A partir deste instante, o programa Na Sua Companhia. A entrevista, o debate, a prestação de serviços, o compromisso com o ouvinte. Na Sua Companhia. Apresentação e direção, Neise Ventura. Olá, amigos! Está no ar o programa Na Sua Companhia, transmitido pela Band Rio AM. Sou Neise Ventura e estou com vocês todas as terças-feiras, sempre às 14h, debatendo temas atuais, entrevistando pessoas interessantes e conversando com vocês. Então, sejam bem-vindos ao programa Na Sua Companhia. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, tarde de sol, cheia de novidades para vocês, mas sem preconceito e ódio. E viva a diversidade de opiniões, porque o melhor é viver, cantar, amar e ser feliz com eles, os homens, é claro. Mas como as mulheres estão pensando o homem de hoje? Quando falamos de sexo e orientação sexual, é impossível a imparcialidade? Os homens estão entendendo bem seu papel no mundo atual? Afinal, quem o preconceito matou hoje? Então, atenção, porque estas e outras questões serão discutidas aqui na sua companhia. Este programa recebe o apoio cultural da Band Rio AM. Pois é, amigos, o programa de hoje está bem legal. Estou aqui com meus convidados, cheios de informações importantes para vocês. E tem mais: debate, entrevista, informações e muitas novidades aqui no programa Na Sua Companhia. Vamos conhecer hoje o projeto Ocupação Rio Diversidade. Como anda o comportamento, a tolerância e o humor dos cariocas? Márcia Zanelato, que é a minha entrevistada de hoje, vai falar isso tudo para a gente, vamos conhecer de pertinho, vale conferir. E se vocês têm perguntas e comentários, mande para a gente pelo e-mail Na Sua Companhia, bandrio@hotmail.com ou na nossa página do Facebook. E vamos seguindo, que tem muito mais aqui Na Sua Companhia. Vocês já pensaram na importância de ter uma polícia mais ativa e menos reativa? Então, ele propõe um novo conceito de pensar a segurança pública. No ar, o quadro especial Polícia Cidadã, hoje no comando o delegado Cleiton Bezerra. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Neise? Boa tarde, amigos aqui do nosso debate. Tudo bem? Tudo certinho, seja bem-vindo, amigo, aqui no programa. Então, Neide, a minha pergunta é: qual a sociedade que nós queremos? Quando a gente pensa nisso, eu quero falar que, na parte que nos cabe, da segurança pública, a segurança pública é muito mais do que apenas polícia. E isso a gente estava conversando ali fora do ar, como isso se dá. Quando tudo está errado, você põe a culpa na polícia. Mas várias coisas acontecem e a gente pode dialogar, debater sobre isso, fatos que as pessoas imputam à polícia e que a polícia não tem nenhuma gerência sobre o fato. O resgate do traficante dentro de um hospital. O traficante já estava preso. Não é mais trabalho da polícia. A polícia não tem o trabalho de ficar custodiando o preso. Isso daí é uma outra secretaria. O caso da mulher esfaqueada, aquele triste episódio, aquela triste cena, né? A mulher esfaqueada no Estácio, né? Uma das linhas de investigação
não sei se está provada, se não está, é que seria um ex-amante dela, que é usuário de drogas, etc. Mas o usuário de drogas, a polícia também já não pode mais prender o usuário. Então, são vários fatos que ocorrem e imputam o fato negativo à polícia, quando a polícia não tem gerência sobre isso. E aí, eu volto à grande pergunta: qual a sociedade que nós queremos? Porque quando nós decidimos a sociedade que nós queremos, nós temos que entender que segurança pública, ela entra em vários outros órgãos que não só a polícia, inclusive nós mesmos. Né? E aí vem um fato que ocorreu hoje, está ocorrendo, e aí a gente volta a refletir sobre isso. O WhatsApp, um aplicativo de mensagem, vai sair do ar. Mais uma vez no Brasil, porque ele se nega a dar informações sobre uma investigação que está em curso. Então, tem uma ordem judicial, o juiz decretou que ele precisa dar informações e ele fala que não tem. Bom, tirando as questões de tecnologia à parte, a pergunta retorna: qual a sociedade que nós queremos ter? A sociedade quer ter o WhatsApp e não se importar com a quantidade de crimes que está sendo cometida pelo próprio aplicativo, através do próprio aplicativo. Isso daí dificulta completamente a investigação, quer seja por parte da polícia, a investigação quer seja por parte dos nossos órgãos de inteligência que estão protegendo o Brasil de um possível atentado. Nós estamos aí às vésperas de um grande evento. É essa a sociedade que nós queremos? Se é isso que nós queremos, ter a facilidade do aplicativo e não ter a proteção da polícia ou dos órgãos, né, de segurança, tudo bem. Eu acho super importante isso que você está trazendo, Cleiton, porque eu acho que as pessoas ainda não amadureceram a respeito dessa questão, né? A sociedade não foi consultada se ela deseja ou não ter um aplicativo em que tudo possa ocorrer nesse aplicativo e a polícia, ou por uma questão de segurança, não ter acesso. Eu acho que nós ainda não amadurecemos essa ideia. Então, olha, nós temos que amadurecer o mais rápido possível, porque o crime cibernético, ele está aí. Antigamente era muito para um assaltante furtar alguém, ele ficava numa praça, ele observava quem é que dava mole com a bolsa, quem é que estava com a carteira para o lado de fora, e ele ia lá e furtava. Chegava perto, furtava. Isso você está falando muito no antigamente, né? Antigamente. Porque ele ficava observando. Agora não, ele vai fazer investida, não está nem aí, porque ele tem a certeza que... Mas no mundo cibernético, ele dá um clique e ele manda um robozinho, ele manda um vírus para o seu computador e ele rouba, ele furta todos os seus dados e, a partir daí, ele tem acesso à sua conta bancária. Então, você tem, hoje, na Polícia Federal, 100 mil investigações, 160 mil investigações por ano são feitas, são furto à Caixa Econômica Federal. Na FEBRABAN, 1 milhão de furtos por ano. 203 milhões de tentativas de fraude a cartão de crédito. Então, para se investigar tudo isso, tem que ser feito através de quê? Através da própria tecnologia. E nós, enquanto sociedade, e aí eu fui contra, mas enquanto sociedade, como estou junto, acabei sendo, junto com todo mundo, aprovando o Marco Civil da Internet, que dificultou a investigação da polícia, porque queremos a internet livre sem influência do Estado. Mas a influência é só contra o criminoso, meu Deus do céu. A influência do Estado é em cima do criminoso, não é do cidadão de bem. E nós estamos dificultando todo o trabalho de investigação do Estado por causa do bem-estar da internet neutra, da internet livre, quando são cometidos crimes perversos pela internet. Já tive a oportunidade aqui de conversar com relação ao crime de abuso sexual contra criança e adolescente, do qual
eu sou responsável pelas investigações no Rio de Janeiro, na Polícia Federal, e nós falamos das barbaridades, né? Chegamos ao cúmulo de ter uma pessoa querendo comprar uma criança no Brasil, no Rio de Janeiro. Graças a Deus nós conseguimos investigar, e esse cara fugiu do país, e nós já identificamos e já informamos ao país de destino. A Interpol já está agindo e provavelmente ele já deve ter sido preso. Gente, isso é muito louco, né? Porque querer vender uma criança e aquele que compra, o que é isso? Que história é essa? Né? Ou então está ali um câmbio negro da pessoa fazer uma adoção. Eu acho que hoje o cidadão de bem, ele procura os caminhos legais para poder fazer uma adoção. Então, qual era a finalidade dessa pessoa? Não, comprar com objetivos sexuais. Com objetivos sexuais. Ai, não me conta, eu fico até nervosa com essa história, sabia? Porque cada momento é uma informação que não dá para poder, a gente não sentir uma certa... Ficar indignado, né? Uma situação como essa. Como segurança pública é algo tão abrangente, na quinta-feira nós vamos estar o dia todo discutindo na Academia Brasileira de Filosofia, num fórum chamado Segurança Pública, Desafios de uma Sociedade em Guerra, porque a gente acredita que é isso que está acontecendo. Então lá todos os atores vão estar, que atuam na segurança pública, juízes, promotores, delegados, advogados e a própria sociedade discutindo sobre a segurança pública no Rio de Janeiro. Esse evento ocorrerá na Academia Brasileira de Filosofia, que é na Rua do Riachuelo 303, mas você pode acompanhar pela internet, vai ser transmitido ao vivo pelo site policiacidadã.com.br. Convido a todos, podem mandar mensagens, podem fazer pergunta, participem, porque isso daí vai modular a sociedade que nós vamos ter daqui para frente. É isso aí. Bom, meu amigo, obrigada. Né? O delegado Cleiton Bezerra está com a gente todas as terças-feiras conversando sobre segurança pública, e é bem legal, porque ele traz assim, temas que provocam na gente grande reflexão. Obrigada, meu amigo. Até a próxima. E é simples assim, você pede, a gente atende, porque aqui você tem voz. E para quem ligou o rádio agora, você está na Band Rio AM 1360 e o programa Na Sua Companhia debate as notícias que mexem com as emoções, o comportamento das pessoas, com o tema que você pede. Então, vamos trabalhar, né, Charles? O debate agora. Na Sua Companhia, debate. Bom, amigos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as relações e fragilidades do universo masculino. E para este debate, convidamos Lívia Cáceres, coordenadora do Núcleo contra a Desigualdade Racial e do Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Cristiana Montenegro, psicóloga, Cristina, repete aí para mim, Cristina, eu cismei Cristiana. Bom, vamos lá, Cristina Montenegro, psicóloga e coordenadora teórica da campanha Homens e Libertem-se. Homens Libertem-se. Saulo Amorim, diretor administrativo da Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas. Amigos, sejam bem-vindos. Desculpa, Cristina querida. Bom, o programa hoje ele está dando sequência, né? Nós estamos aí na última série falando aqui sobre o universo masculino, porque na sexta-feira, dia 15, foi comemorado o Dia Internacional do Homem. E hoje a relação entre homens e mulheres oculta uma questão importante, que é a hierarquia social, a prevalência sobre a mulher em posições privilegiadas. Este sistema ele pode permitir aos homens atuar de modo mais agressivo, de impor seus direitos em nome da prevalência do masculino? É o mesmo sistema de poder que os expõe às situações de vulnerabilidade? Vamos ver o que pensa a defensora Lívia? É com você. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, eu trouxe alguns dados que eu acho que ilustram bastante essas relações de poder na nossa sociedade, né? A Defensoria Pública divulgou na semana passada, no Dia do Homem, que
que, de acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, os homens recebem, em média, 30% a mais que as mulheres, homens com a mesma idade que essas mulheres e que têm a mesma ocupação e formação. Além disso, os homens trabalham, em média, 5 horas a menos que as mulheres, se nós somarmos a jornada de trabalho fora de casa e em casa. E um outro dado bastante ilustrativo é de que o nosso Congresso, na Câmara dos Deputados, existem 468 parlamentares homens, contra apenas 45 deputadas. Isso mostra como que a nossa sociedade está estruturada realmente numa relação de poder bem assimétrica entre homens e mulheres. Existe todo um papel social ao qual as mulheres são ensinadas a cumprir desde a primeira infância, o que se aplica também para os homens, e isso gera distorções grandes sobre o exercício da liberdade, né, a forma de cada pessoa planejar a sua vida, realizar os seus sonhos, suas aspirações, seu projeto pessoal de felicidade, né? Isso afeta todos nós, homens e mulheres, mas é uma realidade bem dura, bem cruel, e que atinge também níveis violentos, né? Níveis de crimes graves que são praticados cotidianamente contra mulheres no nosso país, que infelizmente ocupam um lugar muito elevado nas estatísticas de violência de gênero, e é uma situação que a gente tem que estar bem alerta e disposto a combater no nosso cotidiano. Eu fico aqui pensando, né, saem dados, não sei, eu acho que não é muita novidade a gente saber que os homens trabalham menos, né, que os homens ganham mais do que as mulheres. É interessante, assim, esse programa de hoje, nós vamos trazer um pouquinho o homem sendo visto pela ótica da mulher, mas também nesse lugar onde esse homem vem ocupando durante muito tempo, e não é uma fala das mulheres aqui contra os homens, né? Até porque nós temos homens aqui no estúdio, né, para poder também se colocar, mas vamos discutir muito a questão do preconceito, né? E esse preconceito que ele tem vários disfarces, várias máscaras. E os homens estão, eu fico aqui pensando, será que os homens hoje eles estão entendendo bem o seu papel no mundo atual? O que você acha, Cristina? Não, eu acho que não estão entendendo, porque nunca entenderam. Na verdade, tem essas coisas, esses, vamos dizer assim, como as pessoas costumam dizer, eu não, mas a maioria das pessoas costuma dizer esses privilégios que os homens têm, se você for reparar, são todos do lado de fora, são todos voltados para o lado de fora, o lado do poder, o exercício de poder, a questão do dinheiro, a questão de posse, a questão do gesto, né? É tudo uma coisa muito para fora, tudo que é do lado de fora, que pertence ao universo humano, mais tendendo para o exterior, né? Porque no que diz respeito às subjetividades ou ao que acontece por dentro das pessoas, o homem sempre esteve mais do que as mulheres submetido a um silêncio com relação a essa conversa consigo mesmo. Tanto que, por exemplo, quando eu decidi ir trabalhar com homens, com masculinidade, eu sou feminista das antigas, né? Do tempo de Rosemary Muraro, aquelas coisas, né? Então, em 1979, eu estava no meio, em pleno, um evento de 8 de março de 1979. E aí, de repente, por conta de uma coisa que eu não vou ficar relatando aqui, que aconteceu lá, em cena, com as pessoas, com uma multidão ao meu redor, eu me dei conta que as mulheres falavam. E mais do que falavam, as mulheres estavam organizadas. Tanto que naquele 8 de março, o lugar era um setor do Sindicato dos Metalúrgicos, que era chamado o Sindicato das Metalúrgicas, porque a mulher é tão organizada que hoje em dia, por exemplo, eu acabei agora de reforçar isso, a gente diz a mulher, basta você usar o coletivo, a mulher já está identificada pelo seu coletivo, logo a mulher é um ator social. Os homens não, os homens a gente precisa continuar falando os homens, porque o homem não fala nem com ele mesmo, ele raramente se organiza em grupos para debater o que é ser um homem, o que significa ser um homem.
o que acontece dentro dele sendo um homem, né? E não se organizou socialmente a ponto de você dizer, a organização das masculinidades decidiu isso hoje, conquistou a lei e tal. Não, nada, porque eles não falam nem com eles mesmos, que dirá em grupo, que dirá institucionalmente. Né? Isso é uma coisa tão importante, Cristina, que você traz, porque os homens também, com esse comportamento, eles morrem mais cedo, né? Eles se defendem através da violência. Suicídio, né? O índice de suicídio de homens é infinitamente maior em todo o planeta. Maior porque sempre dá certo. Eu já fiz um debate aqui, conversando sobre suicídio. Sempre quando o homem está investindo contra a vida dele, é seguro, é 100% certo ocorrer mesmo suicídio, porque a busca dele é sempre mais violenta. Então, até na própria hora que ele faz um movimento contra ele mesmo, é de uma forma extremamente violenta, tem êxito, diferente da mulher. A mulher, ela sempre se atrapalha, né? Ela não ou morre pela metade, vai para a internação, vai para aquilo, ela consegue sobreviver àquele momento, talvez, que eu sempre considero um suicídio como um momento de desespero, né? Agora, Saulo, afinal, o que é ser um homem de verdade? Porque hoje a gente está aqui falando dessa questão da fragilidade, né? Do seu ponto de vista. Eu pego um gancho da Cristina, quando ela toca nesse ponto, né, de que o homem ele não se organiza para discutir o que é ser homem. É uma pena, porque eu vejo que na maioria dos casos não se discute porque talvez não se veja necessário. Essa sociedade heteronormativa, sociedade com a prevalência do homem, né, em posições de destaque, conduz a essa questão. Eu não preciso discutir quem sou eu no espaço, porque eu já estou num espaço de destaque, de projeção, e é lamentável isso. Eu acho extremamente lamentável. Eu penso que ser homem hoje em dia, e eu vejo isso na minha geração já de uma forma diferente da geração dos meus pais, e já vejo também de uma forma melhor ainda na geração dos meus sobrinhos, né, das gerações mais novas. Ser homem hoje em dia não é seguir simplesmente um código de conduta, né? Um determinado código de jeitos, de falas, né? Hoje em dia já é fácil a gente compreender que homem já não é aquele que não chora, né? O homem chora sim, o homem demonstra sim os seus sentimentos, e talvez as novas gerações venham nos ensinar isso que a Cristina estava colocando, né? Que o homem precisa também olhar para si mesmo, né? E questionar o seu comportamento, a sua forma de ser, para perceber que ser homem não é estar dentro de padrões, né? Eu sou homossexual e sou homem, não deixo de ser, sim, né? Sim. A gente pode encontrar casais, como na nossa experiência da Abraf, né? Casais heterossexuais, onde o homem na família, na verdade, é um homem trans, né? E ele é homem, se identifica como tal, se insere na sociedade como homem, mas é trans, enfim. Eu acho que é por aí, né? E eu quero chamar a Márcia para essa conversa também, mesmo ela sendo a nossa entrevistada de hoje, mas está aí cheia de experiências para participar dessa conversa, e eu imagino que a cabecinha dela também está assim, ai meu Deus, em que momento eu posso fazer, entrar aqui e conversar, né? Então eu vou jogar essa pergunta para todos vocês aqui da mesa, né? Qual é o verdadeiro papel do masculino na sociedade moderna? Como é que nós estamos hoje pensando esse homem? E você, Márcia, com tanta experiência no trabalho, pesquisa, como é que é isso? O homem é narrado, né, do ponto de vista, falando como dramaturga, o homem é narrado durante a história da humanidade a exaustão, né? O homem, quando eu digo homem, eu estou falando do homem heterossexual, branco, com poder, etc, etc. Escolarizado. Né? Escolarizado, que tem poder dentro de uma sociedade, seja ela qual for, né? Dentro de um grupo. E eu acho que a gente está vivendo, muito acertada essa tua escolha de tema, né? Porque a gente está vivendo uma crise do masculino, isso, que não por acaso é a crise do sistema capitalista, né? O sistema capitalista, ele entrou em colapso já há algum tempo, e ele tem hoje graves rupturas na sua estrutura. Eu associo muito essas rupturas do próprio sistema
a impossibilidade de mantermos o homem nesse papel que ele tem, tão dinamizado na direção da imposição, do objetivo concreto, como disse aqui a Cristina, ou seja, essa ditadura heteronormativa que ele falou também, mas é um homem que nós podemos dizer que chega ao seu ápice em Hitler, entendeu? Ele é tão violento, ele é tão dominador, e ele usa tanto da violência para cumprir o seu papel de dominador, que ele sujeita a própria humanidade inteira à destruição, né? A gente chegou muito perto disso na Segunda Guerra Mundial. Os estragos de Hitler no mundo não tem precedentes, né? Ele criou uma fábrica da morte. Ele usou uma coisa que é masculina, que é a capacidade de fazer, do artifício, dessa coisa que o homem tem de fazer coisas que não existiam antes, né? Inventar a roda e tal, para destruir uma fábrica da morte. Então, depois disso, é natural que todo homem do sexo masculino, né, toda pessoa que nasce fisiologicamente, fenotipicamente, no sexo masculino, se pergunte como ser homem. Se eu não tenho nenhum desejo de destruição, se eu não tenho nenhum desejo de alcançar objetivos à custa da violência, quem sou eu, então, dentro desse universo masculino? Essa é a pergunta que a gente está se fazendo o tempo todo. Eu acho que homens e mulheres estão se fazendo essa pergunta, principalmente porque a gente já entendeu que não vai dar para sobreviver dentro de um sistema como esse que a gente está vivendo hoje. Eu não sei para onde a gente vai, não sei o que a gente vai ter daqui a 100 anos como história para contar, mas o que eu vejo hoje é que o lucro... e o lucro de poucos em detrimento do sofrimento de muitos se tornou inviável. Você está trazendo uma questão, eu estou aqui refletindo, né, como serão esses homens do amanhã, né? As mulheres buscando o seu lugar, como disse a Cristiana, mas aí, Lívia, eu fico pensando aqui o seguinte: quando a mulher ela se reconhece nesse lugar onde ela está na sofrência, podemos dizer assim, se sentindo injustiçada, tendo uma jornada de trabalho maior, um salário reduzido, mas na hora que ela vai educar, ou ela vai pensar uma criança, né, do sexo masculino, eu acho que não consegue associar. Ela coloca esse homem, lembrou bem o Saulo quando diz, o homem não chora, que todo mundo falava, mas hoje o homem chora, mas na hora da educação, e quando essa criança vai para a escola, ela é vista da maneira mais cruel e rígida, como se pensavam os nossos pais ou avós. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz todo sentido, né? Eu acho que todos nós somos agentes dessa cultura de machismo estrutural que permeia todas as nossas relações, nosso cotidiano. E as mulheres, muitas vezes, são agentes dessa situação, né? As mulheres foram educadas nesse modelo e se repensar, se enxergar no mundo, qual é o lugar que as mulheres também ocupam para a perpetuação dessa cultura, é muito importante, é muito necessário. Então, quando a gente fala de crise do masculino, repensar e ressignificar o universo masculino, que a gente já constata que é um passo que é preciso dar na sociedade, é importante também a gente verificar que isso não significa dizer que homens e mulheres são inimigos, ou que os homens são culpados da situação vivida pelas mulheres hoje, né? É importante que todos nós, cidadãos e cidadãs, tenhamos essa consciência de que cada um de nós é um agente reprodutor dessa cultura que está dada, né, faz parte da nossa formação, e é preciso repensar ela, desde a educação em casa até a educação institucional, formal, nossas relações de trabalho, nossas relações culturais, etc. Eu acho que isso é que é decisivo. Não se enxergar como inimigos, homens e mulheres, mas todos nós como os agentes responsáveis por modificar essa cultura. Eu acho que a Cristina, quando ela traz essa questão do homem
E eu achei interessante, eu comentei aqui fora do ar, né, que ela tem vários vídeos gravados falando sobre essa questão do homem. E aí a Lívia diz, olha, o homem, né, nós estamos falando aqui o homem sendo inimigo da mulher, a mulher sendo inimiga do homem. Mas o homem, eu acho que ele começa, ele assimila de uma forma tão rígida essa educação que ele não consegue refletir um pouquinho mais, a não ser que ele venha a vivenciar determinadas situações. Então, o homem, muitas vezes, e isso lá no seu vídeo, quando você pergunta, né, numa entrevista a um homem que aparentava ter 50 anos, você pergunta, você vai regularmente ao médico? Né? Você faço de 6 em 6 meses. Aquilo me chamou a atenção, eu falei, ele está falando, qual é a verdade, é o que levou a fazer 6 em 6 meses, né? Quando ele está vivenciando uma experiência. Então, muitas vezes, o homem ele é inimigo dele mesmo, nessa rigidez da educação, da forma de se pensar enquanto homem? Eu acho que não é que ele seja inimigo necessariamente, mas que ele é pouco amigo de si próprio, isso com certeza. Tanto que, por exemplo, acho que as pessoas aqui vão ficar meio horrorizadas com isso, mas eu estou velhinha, então quando as pessoas se horrorizam comigo, eu já não dou mais bola, não. Pode se horrorizar. Eu, por exemplo, não uso mais a palavra machismo, porque a palavra machismo vem da onde? Vem de macho. E essa cultura patriarcalista, que na verdade educa todos, ou deseduca todos, é um caldo cultural patriarcalista, patrimonialista, que não é mais, há muito tempo que não é mais próprio dos machos. Tanto que nessa questão da educação, porque educação é o ponto maior, né? Inclusive para o homem poder se tornar mais amigo de si mesmo, e porque quem se torna amigo de si mesmo vai poder se tornar amigo do outro, do diferente, daquele que é diferente dele. Então isso é uma coisa maravilhosa. Agora, isso só vem com a educação. Na educação, se a mãe está bêbada do mesmo caldo patriarcal, rígido, duro, ela vai ser esse tipo de mãe que é capaz de inadvertidamente dizer uma bobeira, dar uma bobeira nela, e ela vai dizer homem não chora para o menino, ou coisa semelhante, né? Ou exigir algum rigor dele, gestual, também, né? Tão patriarcal quanto. E o homem educa com seu silêncio, com a sua ausência. Quando um homem, um pai, está ausente, ou está silencioso, ou não conversa sobre sentimentos, ele está educando. O silêncio deseduca tanto quanto uma mãe que diz homem não chora. A mãe, ou uma professora, né? A figura do mentor é uma figura preciosa, né? Os rapazes mais que talvez tenham a oportunidade, os meninos que se tornam rapazes com a oportunidade de uma liberdade interior um pouquinho maior, provavelmente tiveram alguma figura de mentor interessante. Né? Os poetas, tudo bem, a gente tem Hitler, mas a gente tem os poetas também, a gente tem o palhaço. A figura do clown, do palhaço, é uma figura importantíssima, porque o riso é o senso crítico, o exercício do senso crítico bem feito. O poeta é o exercício do senso crítico bonito. Então a gente não tem só... E Hitler também não foi embora, né? Porque o Hitler supostamente está lá no passado, mas a gente está aí com o Estado Islâmico, a gente está aí com um monte de tiranos, né? Então, atenção aos poetas. Atenção aos poetas. Mas ele está fazendo parte do sistema. E as escolas, Saulo? Eu fico vendo o papel da escola, a gente nunca pode esquecer, e eu sempre falo aqui no programa, né, que a escola precisa conversar mais com as famílias precisam conversar mais com a sociedade também com as escolas, e nós temos visto muitos casos de intolerância, né, dentro das escolas, a começar até às vezes pela própria direção da escola, pelo próprio professor, que muitas vezes também está muito sozinho em sala de aula. Às vezes tem uma brincadeira e a escola, ela às vezes está muito preocupada com a produção das notas, mas não de trabalhar os relacionamentos, trabalhar a questão da cidadania, respeito, né? Hoje,
A igualdade de gênero, ela está sendo tratada nas escolas do seu ponto de vista? Infelizmente não. Trabalho numa escola federal, esse é meu dia a dia, né? Já falei aqui no último programa. Também disse que acredito que a educação começa em casa, mas ela se aperfeiçoa na escola, né? Sim. É lamentável ver que muitos professores, muitos agentes administrativos das escolas, né? Não entendem o papel fundamental que tem na formação da sociedade. E quando a gente fala em formação da sociedade, a gente vai além dos conteúdos. E pensar escola não é simplesmente pensar num conteúdo de diretrizes e bases educacionais. Me espanta muito esse projeto de lei agora que quer, né, dizer o que o professor tem que falar dentro de sala de aula, como que ele tem que falar dentro de sala de aula, e proibir o professor de falar sobre, seja lá o que for. É assustador como esses movimentos conservadores crescem e a sociedade não se dá conta do quanto que isso está sendo danoso, né? Nós viemos numa toada de alguns anos, de alguns ganhos, um crescimento, né, da sociedade, e temos o risco de perder tudo isso por causa de um conservadorismo institucionalizado. E corrupto, né? Né? E corrupto. E posto dentro da política, desculpe, mas por nós mesmos, né? Porque somos nós eleitores e cada um de nós temos parcela de responsabilidade na construção do que é política, né? Sim. E isso tudo, retorno, parte da escola, no meu ponto de vista, né? Que é onde a sociedade é forjada. E aí a gente tem que falar, sim, na formação do professor, na formação não só para conteúdos didáticos, mas na formação enquanto pessoa, para desenvolver habilidades para lidar com essa diversidade de pensamento, de formas de ser, né? E principalmente na proteção da escola como um espaço de liberdade do pensamento, da construção crítica do que é ser sociedade. Eu fico aqui pensando, né, nós estamos falando de uma sociedade e os políticos corruptos. Bom, uma cidade, né, um país é a cara de quem vota, vamos combinar. Mas tem um probleminha também, né? A gente precisa de uma reforma política, porque existe, por exemplo, aquele espetáculo de horrores que a gente viu no 17 de abril, a gente não votou naquelas pessoas ali, a gente votou em 30% daquelas pessoas e elas foram carregadas por suas legendas para dentro do Congresso. Então, na verdade, eles não nos representam. Aquilo que rolou ali no 17 de abril foi 17 de abril, para lembrar para os nossos ouvintes, né, foi a votação do processo do impeachment da presidente Dilma. Exato. E ali a gente teve um retrato funesto do quanto o país está sendo roubado, né? Porque aquelas pessoas, nós não elegemos aquelas pessoas. E só nos caiu a ficha naquele momento. Foi um dia de depressão, né? Segunda-feira, 18, estava todo mundo arrasado. Contra impeachment, a favor do impeachment, não importa. Eu acho que a maior parte das pessoas tinham opiniões, mas não eram pessoas corruptas e querendo um pior para o país. Elas tinham opiniões diferentes. Diante daquilo ali, todo mundo se chocou, porque a gente viu que o país está tomado por uma escória, entendeu? Que tomou conta do nosso país, mas é muito antiga já. Vem lá das capitanias hereditárias, né? E quando o Saulo fala dessa situação grave que está acontecendo dentro das escolas, professores sendo demitidos porque fala sobre ou diversidade sexual ou diversidade ideológica, porque diversidade ideológica também existe, né? É uma situação muito grave e que está crescendo porque, infelizmente, tem muita gente muito pobre no país e muito sem cultura. Gente que foi criada para ser preconceituosa, para ser violenta, para ser dominada, infelizmente. Quando fala que são criadas, né? Existe uma questão do descaso, né, Lívia, em termos de... vamos lembrar quando aquela moça, aquela doméstica foi arrastada pela comunidade, pelo camburão, né, pelo carro da polícia, e a comunidade começou a se manifestar. Eu fiquei observando o seguinte, quando eles falavam, a linguagem dele era muito diferente do que, com erros assim, de português
português muito grave, eles não completavam as palavras. E nós estávamos falando ali de Madureira, não estávamos falando de uma coisa muito distante do centro urbano. Na verdade, urbano, você está falando, né, da escravidão. É? Você ainda está falando da escravidão. Pois é, isso me chamou a atenção, o tamanho que é esse descaso. E eu sempre trago essa pergunta, né, que é a pobreza, a cor, né, tudo isso, e essa questão da escravidão, tudo isso tem nome no Brasil. Com certeza, Neis. Eu acho que um dos passos mais importantes que a gente precisa dar é de reconhecer como a nossa sociedade está estruturada. Porque o brasileiro acreditou durante muito tempo em vários mitos. O mito da democracia racial, né, o mito da igualdade de gênero, o mito de que o Brasil é um país muito acolhedor, muito cordial. É verdade. E a gente precisa, em primeiro lugar, para conseguir mudar alguma coisa, começar a enxergar, de fato, qual é a realidade que nós estamos colocados. O que mudou nesses mais de 120 anos de abolição da escravidão? Quais são as pessoas que continuam ocupando a pobreza e a miséria no Brasil? São os negros. Quais são as pessoas que continuam sob os grilhões da justiça criminal, né, do sistema socioeducativo? Qual é a solução estatal que é dada para as favelas, para as pessoas que estão na pobreza? É a educação ou são as operações, os camburões, né, as balas perdidas? O que o nosso Estado está sendo capaz de entregar para essa população para transformar o Brasil de verdade? Então, em primeiro lugar, na minha opinião, é a gente reconhecer que nós estamos inseridos numa sociedade que continua com as mesmas estruturas de opressão que simplesmente foram importadas de um regime autoritário para um regime democrático, disfarçadas de democracia. A gente pensa que está ainda numa lógica pós-Constituição de 88, de superação de ditadura, de sistemas autoritários, mas nós continuamos aí sujeitos à mesma atuação policial, mesmas práticas de tortura, de desvalorização da vida. Existem vidas que têm valor, existem vidas que têm um valor menor, e a gente precisa denunciar e provocar o Estado para que entregue novas saídas. Estou aqui lembrando. E é fácil a gente perceber isso, desculpa, porque só fazendo um gancho com o tema do nosso programa, né? E continuando a fala da colega, ser homem, negro, pobre, morador do subúrbio, gay, não é a mesma coisa que ser um homem branco, hétero, morador da Zona Sul, você esqueceu de uma boa condição você social. Só esqueceu do nordestino, também, né? Nordestino. Porque nordestino a gente... Verdade. Então, estamos falando de homicídio, né? Posto, Estamos Isso. falando de homicídio, de pessoas mortas, toda a quantidade de travestis e transexuais. O Brasil é o que mais mata essa população no mundo. Gente, né? a gente não pode acreditar nisso, acreditar não, mas aceitar. Nós Aceitar. vimos recentemente um rapaz estudando aqui na UFRJ que foi assassinado. Né? A troco de quê? Então, essa coisa do preconceito, né? Por isso que eu sempre pergunto aqui, quem o preconceito vai matar hoje? A gente termina o programa, já chega uma notícia que uma mulher pobre, negra, nordestina, obesa, esquecemos de colocar o obeso, esquecemos de colocar o idoso, né? As pessoas, está diferente, ela é excluída. E aí essa falsa sensação, Cristina, de que o homem, ele ainda está ali acreditando naquela coisa, está ali no mito de que o homem é forte, o homem não chora, e esses homens estão morrendo, né? Sim. Tem um detalhe também, né? Já que você usou a palavra mito, a gente não pode esquecer que tem uma coisa fortíssima planetária que em todas as religiosidades tradicionais, a figura de Deus, a gente fala pai, como se o próprio Deus fosse homem. Aí complica, né? Porque das duas, ou é uma coisa inatingível, né? Ou é uma coisa que... como é que eu vou dizer, meu Deus do céu? O lado que você tem, se você for tentar imitar, você não vai conseguir imitar, né? E se você for meramente se submeter, é o cúmulo da submissão. Então, no máximo da submissão, vale tudo. Vale matar o outro, vale não tolerar o diferente, vale qualquer coisa, né? É aquela coisa eu sou superior, né? Eu estou em nome do Pai, né? Em nome do Pai eu posso tudo.
Então, quando eu quero alguma coisa também, eu não tô me submetendo, mas eu também estou falando em nome de. Né? Então, existe esse desequilíbrio, essa coisa doida. Agora, a gente vive, já que nós falamos de congresso, um congresso extremamente masculino. Exato. Né? E masculino, você vê que dali a gente já entra a questão do poder, não tem lugar para mulher, não tem lugar para nada. Aí vem aquela bancada que eu fico até arrepiada, nada contra a escolha religiosa, mas a bancada religiosa que nós temos hoje no Congresso é de arrepiar. E eu fico com um certo receio como cresce aquilo, né? É assustador, assim, não só o Congresso. Né? Tem filhotes também, porque um entra, outro sai. Eu acho que a gente tem um trabalho também de gestão, né? A composição atual do governo executivo preponderantemente masculino. Eu acho que, puxando um pouco aqui para a minha área, né, que é a área de produção de narrativas, né, o teatro, o cinema, a TV, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse momento. A gente viu agora há alguns dias uma cena belíssima de amor entre dois homens. Foi a primeira cena de amor entre dois homens na televisão brasileira. Eu estou falando de cena de amor, gente. Eu não estou falando de beijo, eu não estou fazendo respeito. Houve toda uma... Nós estamos falando cuidado, do né? Liberdade, que é um seriado da TV Globo, mas foi de uma grandeza, né? De respeito, porque não adianta a gente não falar... Eu lembro quando teve um seriado, não sei se era seriado, era um programa semanal da Globo que falava de mulheres negras, né? E todo mundo falando da questão, porque está marginalizando a mulher, porque ela é negra. E eu comecei a ouvir aquilo, então eu falei, caramba, eu concordo com muitas falas em relação ao preconceito de se falar sobre sexo. Né? Ali estavam se questionando, estava a sociedade, sei lá, algumas pessoas representando não sei que segmento, mas falando de sexo. Eu falei, gente, como falar de sexo é complicado, né? Como falar da sua escolha sexual é outra coisa complicada, porque você está falando de sexo, você está falando de coisa boa, coisa gostosa, você está falando de entrega. Vamos falar que é isso. Quando você está tendo uma relação sexual, eu sempre comento aqui, né, que fazer a diferença de sexo oral com um beijo na boca, o beijo na boca ele vai muito além, porque você está conversando com a alma do outro, muito mais do que um sexo oral. Então, e você falar de sexo também é uma outra coisa horrorosa, porque está falando de quê? Permissão, está falando de troca, né? Faz sentido isso que eu estou falando, feliz, gente? né? De ser feliz, né? De liberdade. Isso sim é natureza, é natural, é saudável. Exato. Né? Essa é a natureza do homem, né? Do homem, ser feliz e ter prazer. Do ser humano. E tiro, porrada e bomba não é proibido, né? Ninguém proíbe, ninguém censura. Exato. Isso tudo bem. Né? Eu me questiono nessas conquista, assim, é indiscutível, tá? Eu celebro a cena dessa semana, da primeira cena de uma relação amorosa entre dois homens. Mas eu ainda espero e anseio ver a televisão tratar disso com naturalidade. Exatamente. Que a gente não tenha que falar como uma conquista, porque teve um personagem negro na novela. Porque teve um personagem gay na novela. É a primeira cena. E eu gostaria também de um dia ver todas as TVs tratando disso, mas não com os estereótipos que a gente já está acostumado. Você quer ver uma coisa mais ridícula? É um gay extremamente exagerado. E aí eu volto para essa cena dessa semana, né? Quando representaram, não sei se vocês notaram, mas em algum momento o personagem do Caio Blá se pôs de costas pro personagem pro outro ator, que eu não lembro. Né? Que é um português. Já reproduzindo uma determinada visão heteronormativa, onde numa relação entre dois homens, necessariamente alguém ocupa a posição passiva e o outro ativo, o feminino, aquela dualidade, né, que a associação binária, né? O azul e o rosinha, né, gente? Mas é se celebrar. Porque na vida da gente, né, nós conhecemos pessoas gays, né? O tempo todo, nós amamos pessoas gays, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. Nós amamos pessoas, né? Então por que isso não está nas telas?
Porque sempre aparece. Não está nos livros, porque não aparece, não está no teatro, nos filmes. O que não aparece, pena que a gente está no finalzinho do nosso debate, né? Mas nunca aparece assim, uma família normal, onde a mãe é negra, o pai é branco e nasce um filho mulato, né? Não, nunca aparece, sempre aparece assim, ou o filho tem vergonha de apresentar aquela mãe ou aquele pai, ou ele está sempre em problema. Está sem problema nada, cara pálida, nada, mas sempre tem aquela coisa, o que é isso? Ou então a mulher negra sempre é doméstica e a filha bem-sucedida, ela não tem vergonha de mostrar que é a mãe, que é o pai. Gente, vamos parar com essa palhaçada, isso tudo é uma mentira, né? Vamos virar essa página. O problema não é a raça e não é a escolha, não é isso, pessoas têm problemas, é isso. Exatamente, né? Essa é a nossa sociedade, então é hora da gente parar com isso, parar de acreditar em determinados padrões, modelos, porque é uma questão só para dominar, é uma questão de poder. Bom, uma última palavra para a gente fechar o nosso debate aqui, rapidamente, não vou dar a palavra para a Márcia, que ela é a nossa entrevistada de hoje, mas para quem está ouvindo a gente, né, lá do outro lado, em termos de esperança, do acreditar, enfim, uma única palavra para esse momento, Saulo. Resistência. Lívia. Luta. Cristina. Masculinidades, reúnam-se. Isso aí, força, homens, porque vocês estão precisando ocupar um lugar melhor e privilegiado, com equilíbrio em relação à mulher. Meus queridos, muito obrigada pela construção do debate. Vamos agora, Charles, para o nosso quadro Entrevista e Companhia. Na sua companhia, entrevista. Pois é, ela é a idealizadora do projeto Ocupa Rio Diversidade. Eu estou falando da jornalista e escritora Márcia Zanelato. Tudo bem? Voltando aqui para o nosso bate-papo. E aí, explica um pouquinho como é que é esse projeto Ocupa Rio Diversidade. Querida, muito obrigada pelo convite aqui para bater esse papo ótimo com essas pessoas inteligentes e nesse astral maravilhoso que você traz. Então, a Ocupação Rio Diversidade, ela é uma ocupação de teatro. A gente tem um apelido, Ocupação Fora do Armário, porque a proposta dela é trazer o foco para as narrativas e personagens, afetos LGBTQs. O que a gente vem pensando é justamente sobre isso. Por que a gente tem uma prevalência tão grande de narrativas e personagens heterossexuais, quando dentro da nossa cidade, dentro da nossa estrutura social, a gente tem muito mais diversidade de sexualidades do que isso, né? A gente fica operando num afeto binário, homem gosta de mulher, mulher gosta de homem, ótimo, maravilhoso, por que não? Legal, mas não é só gosta, isso, né? Ótimo, mas não é só isso. E vamos falar a verdade, a gente muda. Às vezes você gosta de homem agora, daqui a pouco você gosta de mulher e tudo pode acontecer, porque nós não somos binários, entendeu? O ser humano é complexo, existe uma complexidade. Você pode passar a sua vida inteira gostando de homem e conhecer uma mulher e se apaixonar por ela. E aí, você não vai viver isso porque não pode? Não pode por quê? Quem disse que não pode, né? Tudo pode acontecer, né? Então, a nossa proposta é justamente falar dessas pessoas que estão aqui. As estatísticas da cidade do Rio de Janeiro hoje falam de 3 homens gays ou bissexuais a cada 10 e de 2 mulheres gays ou bissexuais a cada 10. É um número expressivo, né? A gente pode dizer que é uma cidade gay-friendly, inclusive que tem simpatia pelos gays, né? E, inclusive, é um título do Rio de Janeiro, é uma das 10 cidades mais gay-friendly do mundo. Né? Então, se a gente tem essa diversidade, vamos celebrá-la e desestimular o assassinato, porque tá chato. Gente, tá chato, né? Tá horrível, tá cafona, tá né? Essa coisa da tá violência, do cara achar que... Homofobia é muito cafona. Se o cara olhar pra mim, deu porrada. Para com essa palhaçada, cara. Acho que tu gosta e tá com medo. Sei lá, presta atenção. Olha, no México existe um bairro que chama o Bairro Rosa, que é só, e é o bairro
mais bacana que existe. Tem o Museu de Cera, tem várias feiras, é uma delícia. Museu, é um bairro muito legal que chama Bairro Rosa. E aqui no Rio de Janeiro a gente não precisa estar separando. E olha que a gente está falando do México, uma cidade super violenta, enorme, a população enorme, né? Tem muitas coisas diferentes, inclusive a característica também de receber o turista de uma forma bem legal, mas o Rio de Janeiro não precisa disso. Então você, meu amigo ouvinte, né, que está aqui, que deve estar se mordendo, pô, Ney, está levando esse programa, esse tema, essa coisa esquisita, tal. Não, esquisita é você que está pensando assim. Mas assim, vem para cá, vem assistir, vem para o estúdio, vem conversar com a gente, né? Agora eu queria, Márcia, o que significa para os nossos ouvintes, né, o LGBTQ? Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e queer. Os queer, eles... saber o que era o quê. Era o quê, né? O queer é bem novidade mesmo. O queer é aquele que não é binário. Entendeu? Ele não é um homem que quer ser mulher e nem é uma mulher que quer ser homem ou que se sente homem, que tem a autoidentidade, a autopercepção do gênero oposto ao seu fenótipo, né? ao que ele nasceu. É sempre muito difícil falar sobre essas coisas porque elas ainda são cercadas de muito preconceito, né? Mas digamos assim, a gente tem o sexo fenotípico, né? Biológico, e a gente tem uma identidade de gênero, né? Então, muitas pessoas não têm identidade de gênero fixada em nenhum ponto. Elas não se sentem nem homem e nem mulher, e, ao mesmo tempo, homem e mulher. Esses são o queer, né? São as pessoas que estão em aberto, dentro da sua identidade de gênero, né? Legal. Que é muito interessante também. Agora, o projeto, né, o Ocupa Rio Diversidade, vai acontecer essa semana no Castelinho do Flamengo. No Centro Cultural Odovaldo Viana Filho, que é uma casa muito bonita na Praia do Flamengo, né, um castelo, por isso tem o apelido de Castelinho do Flamengo. A gente ocupa o Castelinho do Flamengo de 20 a 30 de julho, com 4 peças inéditas, de 4 autores diferentes, 4 diretores diferentes e 4 atores diferentes, cada um tratando da questão da diversidade sexual através de um monólogo inédito, feito exclusivamente para essa ocupação. Além disso, às sextas e sábados, a gente recebe convidados da comunidade trans, porque a gente considera que a questão do transgênero hoje é a questão mais grave, por causa da quantidade de assédios violentos e assassinatos que eles sofrem, né? É uma questão que precisa ser esclarecida com a maior urgência para a sociedade. Então, a gente recebe, nesse fim de semana, na sexta-feira, o João Walter Neri, que é o primeiro transhomem que fez a cirurgia de mudança de sexo de mulher para homem brasileiro, um homem extremamente sensível, inteligente e lúcido, e que vai falar sobre as lutas das pessoas trans, né? E no sábado, depois das peças, a gente recebe a transmulher Bárbara Aires, que é uma atriz maravilhosa e que vai falar muito dessa importância das atrizes trans serem tratadas como qualquer outra atriz e está fazendo papéis nas novelas, nos filmes, nas peças, papéis de mulher, né? Não só papel de travesti ou de transmulher, né? Você escreveu a biografia da Tami, né? Do Tami. Agora, eu achei engraçado o Carlos falando para mim, olha, vai a Márcia aí, legal entrevistar o Carlos, parceiro aqui do programa, e aí ela está falando, aí eu falei, legal, olha, ex-filha da Gretchen. Achei engraçadíssimo. Atual filho, né? Atual filho. Como é que foi essa experiência, Márcia? O Tami é uma pessoa muito gentil, muito divertido, e ele é um cara que ele ri o tempo todo das situações, às vezes ele conta até situações que poderiam ser muito tristes, né? Como o momento em que houve um rompimento entre ele e a Gretchen, porque ele, na época, ela se assumiu homossexual, né? E a Gretchen ficou muito revoltada, porque esperava que a Tami, na época, a Tami fosse a grande herdeira do Freakless Boom Boom. E então houve uma decepção muito forte entre mãe e filha.
E é muito engraçado porque o Tami hoje, ele conta isso com muita generosidade, com muito amor. Ele fala, eu entendo minha mãe. Eu sei que para minha mãe aquilo foi muito difícil. E o livro, inclusive, trabalhou muito a relação deles dois, porque existiam ainda algumas coisas que estavam doloridas, a lembrança dos fatos mais importantes da vida dos dois eram diferentes. A Gretchen achava que não tinha sido tão agressiva quanto o Tami achava que ela foi, e isso levou os dois a uma revisão do passado que foi muito emocionante para mim, como autora, acompanhar, né? E o Tami vive muitas situações engraçadas que o livro conta, assim, essas situações, desde... Eu gostei do novela, título, né? Que é Nadando Contra a Corrente. Acho que é interessante, acho que você tem muito que falar desse livro. Quem estiver interessado também pode buscar nas livrarias, porque o nosso programa já está terminando, não dá para a gente falar. Mas eu acho muito interessante, a gente recentemente conversou, eu acho até que o Saulo fez parte dessa mesa, quando a criança está com aquela necessidade de falar para a mamãe, para sua mamãe ou para o seu papai, né, o que ela está percebendo que está diferente nela e que não está dentro do contexto. E muitas vezes a criança ela não tem voz, ela não é vista, não é pensada, nem nada. Ela sempre fala, né? A criança sempre dá a ver de alguma forma. A criança ela sempre pede ajuda, ela tem essa humildade para falar das suas questões, para poder pedir ajuda. Nós, adultos, crescemos, né, e a gente vai se distanciando dessa linguagem do respeito, a linguagem da humildade e a percepção de poder estar ouvindo, né, a pessoa que está mais próxima de você. Então, eu acho muito legal você estar levando, parabéns pelo trabalho, né, por tudo que você está levando dentro dessa visão, que eu acho que é bacana, porque quando as pessoas falam de questões tão diferentes e que a gente pensa assim, que está falando de uma minoria, que hoje em dia já não é uma minoria, que já é uma maioria, né? E as pessoas ficam se justificando, estou falando disso, mas não sou gay não, tá? Estou falando isso, mas eu não estou incentivando. Vamos parar de palhaçada, tá, meus amigos ouvintes, né? Amo vocês, né? Mas vamos começar aqui a sensibilizar e a falar desse espaço. E para vocês, homem, que a Cristina trouxe uma questão muito legal, que é a questão dessa fragilidade. Enfim, que nós vamos voltar a falar desse homem tão sensível e dessa mulher também tão sensível. Bom, eu conversei com Márcia Zanelato, foi um prazer recebê-la, sucesso. Obrigada, meus amigos, parceiros aqui do programa, né? E eu espero que você, amigo ouvinte, tenha gostado do programa de hoje, porque na sua companhia é assim, dinâmico, alegre, cheio de informações, e eu estarei esperando aqui vocês na próxima terça-feira, porque programa assim vocês só encontram aqui na Band Rio AM, no programa Na Sua Companhia. Até lá, amigos.